Um duelo singular. Essa é a história de hoje. Sou Lucas Cardoso, real oficial. E esse é o vídeo de hoje. Vamos lá, mais uma história. Miss Emily jogava uísque com Brace, o gordo major, e com o tenente das tropas indianas, Sheldon, recém-vindos da Ásia, quando começaram a falar de medo, e disse ela, um sentimento bem baixo, que enfraquece a alma e empresta à fisionomia uma expressão tão hedionda, tão desagradável. Ó, fez Sheldon. Nem sempre é assim, querida. Não sabes que, às vezes, os mais corajosos sentem medo, uma vez ou menos na vida? Como Smithson, diz o gordo Brazier, com um sorriso contrafeito, pois sim, Smithson, ele mais que qualquer outro. Miss Emily, é preciso que saibas como Smithson teve medo num duelo. Ó, disse Miss Emily, juntando as mãos. Mas quem era Smithson? Smithson, querida, replicou Sheldon, era um muito bravo cavalheiro, um corajoso oficial, capitão dos caçadores de Bengala. Fizera intrepidamente a grande guerra das Índias, resistira às serpentes, às febres, resistira mesmo aos outros perigos. Quero dizer, a todas as ameaças, a todas as seduções de um país de mistério, no qual a morte aparece muitas vezes, e te asseguro, querida, debaixo do sorriso de uma graciosa e exótica fisionomia. Pois bem, agora é que a história começa. Smithson conhecera em Bombay a senhora Ellen, esposa do Comodoro da Marinha, o senhor Edmund Bink. Este era também um cavalheiro e um valente oficial. A bandeira britânica, confiada à sua guarda, encontrava-se em fortes e leais mãos. Mas Ellen, sua esposa, tinha bastante encantos. Deste encanto que aumenta sob certos céus, de um atrativo ainda mais irresistível, mais real. Uma mulher graciosa e simples em Londres torna-se, em pouco tempo, nesses países, perfeitamente bela. Opera-se aí uma espécie de transposição. É o fenômeno desta transposição não escapou a Smithson. Outrora conhecera Ellen, mas a que ele via agora era uma Ellen mais admirável e sedutora que a outra. O amor? Perguntou Miss Emily. Certamente, querida, era inevitável, mas como Smithson era generoso, parecia-lhe uma coisa muito baixa e vergonhosa trair Sam Edmund. Então, sabes o que fez Smithson? Pois bem, quis tentar uma grande prova. Pensava, se saio com honra desta prova, esta mulher é minha. Por outro lado, um duelo lhe repugnava e não queria a morte de Sam Edmund. Então, sabes o que fez? Ó, querida, isto é muito original. Estimaras muito a Smithson quando o souberes. Smithson foi procurar Sam Edmund. Imediatamente protestou o devotamento, respeito que professava a um homem tão altamente colocado no seu pensamento e no seu coração. Mas havia Ellen, e o confessou, e Sam Edmund o atormentou, horroroso que o torturava sem cessar.
Noite e dia, entretanto, por nenhum preço queria o duelo. San Edmund, disse ele, pertence ao rei, ao império e a mais ninguém. Quebra a ameaça, somente está viva. Seria um crime, pois bem, sabes o que ele fez, querida? Ok, escuta. Observou o gordo Brace, voltando-se para Miss Emily. Agora é que se torna interessante. Entretanto, ajudou Sheldon. Smithson foi buscar um par de pistolas de ordenança, sabes, querida? Destas grandes pistolas de abordagem que os oficiais da marinha inglesa tinham naquele tempo, penduradas no cinturão, e eis as condições deste duelo estranho, deste duelo de um só combatente que Smithson fixou. Sam Edmund, como ofendido, tomaria as duas armas e carregaria uma delas, cuidadosamente, em presença de Smithson. Feito isso, só uma das duas pistolas estaria armada e as colocaria na gaveta de um móvel. Em seguida, Smithson virando a cabeça para não ver, tiraria uma das pistolas, apoiaria o cano contra o ouvido e a voz de fogo dada por Sam Edmund puxaria o gatilho. Mas disse Miss Emily, um pouco ansiosa, interrompendo Sheldon. Isto foi ridículo. E a situação de Sam Edmund, jogando assim sua mulher como xadrez ou os dados, era muito penosa. Sim, replicou Sheldon. Foi como o pensas, absolutamente penoso e duro, mas não para Sam Edmund, querida. Com efeito, tudo entre o Comodoro e o Tenente se passou nitidamente, friamente, seguindo as condições estipuladas. As duas pistolas, uma das quais carregada, foram colocadas na gaveta entreaberta de um móvel. Depois Smithson aproximou-se, a cabeça virada para não ver, e foi então, querida, que se passou esta coisa inaudita. Desaciçada, Smithson, que propusera esse duelo sem adversário, esse duelo de um só combatente, conheceu o medo, mas um medo tenaz, atroz, um medo inacreditável. Tentar assim a sorte, disse, é tentar Deus ao mesmo tempo. Lívido, a sua mão trêmula retirou uma arma da gaveta. Agora era preciso acabar este duelo absurdo, este duelo sem nome. E foi ele quem o quis. E se aquela pistola estivesse carregada? E se fosse a morte, Smithson já afrontara diversas vezes na guerra, mas nunca a sentira próxima daquela maneira. Ali, Mistress Ellen era por ela. Os homens são loucos. Então, sabes, querida, o que fez este bravo, este herói? Com a mão esquerda, a mão que não tremia, segurou o punho direito firmemente, como um toninho de serralheiro, e doce, lento, elevou-o à altura do crânio. Fogo comandou de Sam Edmund. O gatilho bateu com ruído seco, mas nenhuma bala detonou.
A voz de Sam Edmund fez ouvir, um pouco alterada. Tentaste a prova. És o vencedor. Fez Miss Emily, interessada com a história do tenente das tropas indianas. O Comodoro se aproximou e pronunciou tão belas e simples palavras. Mas sim, querida. Aproximou-se e disse estas palavras. Smithson não se voltara para ele. Tanto isto lhe parecera natural, simples. Miss State Ellen pensava como um iluminado, elevado pela sua conquista, e estava a tal ponto invadido pela felicidade que não viu Sam Edmund pegar outra pistola de ordenança que estava carregada, premindo o gatilho, meter uma bala nos miolos, porque enfim, querida, Sam Edmund dara claramente a entender nesse duelo que se Smithson era o vencedor, ele e Sam Edmund era o vencido. Mas Smithson perguntou Miss Emily, um pouco ansiosa. Foi muito simples, a partir desse momento, ter vergonha de si próprio, e ele causava-lhe horror. Compreendes, querido? Uma mulher que se compra por este preço? Né, gente? A mulher Ellen, que foi conquistada no duelo. Se você gostou da história, não deixe de inscrever no canal, curtir e de comentar o vídeo. E até o próximo vídeo e fui.